Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a essa primeira live do ano que eu estou fazendo, como eu sempre faço aqui no Twitch do Racing's Life e no Instagram da Arcuri Consultoria. Antes de mais nada, eu estou fazendo um teste aqui, tá? Eu estou usando os instrumentos com quais eu vou fazer as transmissões ano que vem. E eu queria saber de vocês, quem estiver vendo, se estiverem vendo, principalmente no Twitch, como que tá a minha voz? Tá bom a voz? Tá alto? Tá claro? Tá limpo? Como é que tá tudo aí? Que é um teste que eu tô fazendo aqui, eu tô usando o mesmo equipamento, eu queria saber com vocês como que tá. Então, o Thiago Santiago aqui, sempre dando aquele apoio. Vai variar o Twitch demorando para dar aviso, né? que tem live, né? Mas faz parte, acontece nas melhores famílias. Quero ver como é que tá e se puderem me passar algum feedback aqui, eu agradeço. Bom, vou começar com o tema que eu escolhi fazer hoje, tá? Que é comentar o filme Heroes. Esse filme Heroes, não tô falando dos mutantes, não tô falando da seriado dos mutantes, eu tô falando de um filme que tem o mesmo nome, produzido pela Motorsports.tv, pelo mesmo diretor do filme do Senna, tá? E ele faz uma... pessoal do Twitch, vocês estão realmente me ouvindo? É importante eu ter essa referência. Onde eles reuniram 4 pilotos numa bela mansão na Inglaterra, tá? E onde esses pilotos falaram de acontecimentos da carreira deles, tá? E fizeram tipo uma reuniãozinha, comentar as coisas do automobilismo. O Thiago Santiago está dizendo que ouvindo alto e claro, muito bom. Significa que a posição que eu estou deixando o microfone aqui é excelente para me dar liberdade de movimentos na hora da transmissão. Sim, isso é importante. E eu vou comentar um pouco desse filme, que é um filme que não está disponível para todo mundo, tá? Inclusive para quem quer ver, paga assim em libras o valor de mensal para poder ver esse filme. Eu tive a oportunidade, através de uma conta de um amigo meu, ver esse filme. E estou trazendo aqui para vocês em primeira mão só as coisas do filme, as coisas legais que eu vi no filme e quero trazer aqui e comentar com vocês, tá bom? Bom, o filme ele é rodado na vida e declaração de 4 pilotos. São eles o dinamarquês Tom Christensen, o finlandês Mika Häkkinen, a francesa Michèle Mouton e o brasileiro Felipe Massa, tá? Tom Christensen, para quem não conhece, vou fazer um pouco da carreira desses pilotos. Tom Christensen ele é só 9 vezes vencedor das 24 horas de Le Mans e venceu uma vez o Mundial da WEC em 2013, pilotando aqueles híbridos maravilhosos da Audi. O Mika Häkkinen, 2 vezes campeão da Fórmula 1 pela McLaren em 98 e 99, vice-campeão no ano 2000, tá? A Michèle Mouton ela é uma piloto de rally que venceu 4 vezes edições do Mundial de Rally, do WRC, World Rally Championship, e foi vice-campeã do Mundial de 82. E o Felipe Massa, nós conhecemos bem, vice-campeão do Mundial de Fórmula 1 em 2008, tá? A temática de todos os acontecimentos acabou, eu não sei se por vontade própria ou se por uma coincidência do destino, foi toda focada em Jean Todt e Michael Schumacher, ou seja, em tudo que eles protagonizaram na Fórmula 1 no começo dos anos 2000, tá? Começa com Mika Häkkinen comentando um pouco do começo da carreira dele, e a primeira coisa que eles comentam, inclusive estava no trailer do filme, é de uma disputa entre ele e o Schumacher na corrida de Macau da Fórmula 3 em 1990. Para quem não sabe, a corrida de Macau é tipo a Indianápolis da Fórmula 3. É uma corrida que todos os pilotos correm, querem ganhar, é disputada nas ruas de Macau, é um circuito bastante desafiador, bem interessante. Já pude pilotar lá em simulador, é bem legal.
E isso começou com uma disputa entre eles, em que há uma grande reta, um trecho quase 2 km de pé embaixo, em que dentro dessa disputa, na última volta, o Schumacher deu uma jogada bem suja em cima do Kimi Raikkonen, dando um toque na traseira dele, fazendo ele ser jogado para o muro, batendo e forçado a abandonar a corrida na última volta, dando a vitória que Schumacher teve neste ano na corrida. Apesar disso, mais pra frente é mostrado um relacionamento muito amistoso e respeitoso entre Schumacher e Raikkonen, mesmo disputando os títulos de modo severo entre os anos 98 e 2000. Inclusive Schumacher falou publicamente que o Raikkonen foi o seu maior rival. Ele teve Alonso, ele teve Damon Hill, ele teve até sido um pouco com Senna, apesar de não ter sido no modo de protagonista. Mas ele falou que Mika Hakkinen foi sim seu maior rival, e eu sou obrigado a concordar em gênero, número e grau com ele. É uma coisa que eu já falava já há algum tempo. Michelle Mouton comentou um pouco sobre o quanto foi importante o trabalho dela com Jean Todt na World Rally Championship. Sim, ela participou do começo do programa da Lancia, da Fiat Lancia, na verdade, porque começou com Fiat, depois a Lancia foi a marca que tomou o nome, né, que ficou conhecida na WEC, que a Fiat colocou como marca fantasia, por assim dizer, né? E eles trabalharam juntos no final dos anos 70, começo dos 80, quando ela estava começando a disputar os rallies e acabou aparecendo com muita evidência, principalmente pelo fato de ser mulher, né, no Mundial de Rally. Durante seus anos de Audi, que logo depois disso, já em 81, ela mudou para a Audi, correu vários anos desenvolvendo o modelo 4. O modelo 4 é um conceito de administração de diferencial em matéria a tração às 4 rodas que a Audi desenvolve, que ela começou mecanicamente e hoje ela é controlada eletronicamente. Tá? Isso vem desde o começo dos anos 80 e passou diretamente nas mãos de Michelle Mouton, esse tipo de desenvolvimento. E ela falava nos anos 80 que ela sofreu com machismo dos companheiros e rivais. Bom, nada muito diferente do que a gente já está acostumado a ver hoje, né? Mas que desde os anos 80, isso ainda até antes disso, era muito mais evidente, tá? E a maneira como ela era olhada era realmente como ser mesmo ejetada do grupo. Era mais ou menos assim. Inclusive um grande rival da cara dela, que foi o Walter Hoare, disse que não admitia perder para ela. Não por ela ser um piloto incapaz, ao contrário, como piloto ele a respeitava muito, mas por ela ser mulher, tá? Era o nível da coisa, ele não gostava do fato dela ser mulher, não é pelo fato dela não ser uma boa piloto, olha que nível aquela coisa era. Inclusive, em 82, ela veio a perder o Mundial pro Walter, tá? Inclusive, eu vou até contar depois, mais pra frente, uma coisa que aconteceu com o pai dela, na última corrida desse Mundial. O Tom Christensen começou comentando que disputou o europeu de kart contra quem? Contra Mika Hakkinen. Porque era um europeu de kart virado mais para os países nórdicos, lembrando que Hakkinen é finlandês e o Tom Christensen é dinamarquês. Então, estão mais ou menos na mesma região do mundo, né? E eles disputaram contra Hakkinen, ele e Mika Hakkinen, e Tom Christensen venceu. Até Mika Hakkinen fez aquela cara, tipo, não lembrava muito bem disso aí não, mas só com aquela risadinha do tipo, eu lembro, mas eu não quero comentar. Pois é, eles fizeram essa brincadeira no filme, tá? E também que Tom Christensen sofreu um gravíssimo acidente correndo de DTM, sim, de DTM, em 2007, tá? Um acidente que ele foi pego de vários jeitos e ele não ficou nada bem, mas que ele, durante o comentário do acidente, ele falava que 55 dias depois do acidente seria a alemã daquele ano. E ele falou assim, cara, minha casa é alemã, eu não posso deixar de correr. Ele fez o que foi possível e 55 dias depois daquele grave acidente, estava em Le Mans correndo as 24 horas. Aquelas coisas que nós já vimos Niki Lauda fazendo isso com a pele toda queimada. Quem viu o filme Rush mostra bem isso, né? Que ele não deixou para trás e queria ser campeão mundial de Fórmula 1 naquele ano. Foi aquela história, era verídica. Tudo bem, tem exageros cinematográficos, né?
mas é uma coisa bem legal que é comentada. O Felipe Massa vai comentar um assunto que até eu vou falar bastante aqui, tá? Que o Felipe Massa, ele era piloto da Ferrari já há muitos anos, já, mas ele tinha que manter segredo. Isso é uma coisa que, inclusive, durante no momento que ele assinou com a Ferrari, ele deixou isso bem claro, que ele já tinha contrato com a Ferrari, mas ele não era autorizado a falar, então só a família dele sabia, tá? E ele anunciou isso depois que ele foi confirmado o piloto da Ferrari em 2006, tá? E isso foi um negócio interessante porque a Ferrari, ela não tinha um programa de pilotos como ela tem hoje, né? Como tem o Mick Schumacher, o Antonio Giovinazzi, agora me sumiu o outro piloto que ia entrar. Enfim, ela não tinha um programa de pilotos, como até o Júlio Bianchi fez a parte dele também, né? Ela não tinha um programa de pilotos e ela passou a ter com o Felipe Massa. O Felipe Massa foi o primeiro piloto que eles abraçaram pequeno, né? E acabou crescendo. Então ele acaba sendo pioneiro de um projeto que seria parecido com a formação de pilotos, que hoje é a Academia de Pilotos da Ferrari. Tá? Isso aconteceu depois de ele vencer a Fórmula Renault Itália e Europa no ano 2005. No ano 2000 ele disputou tanto a Fórmula Renault da Itália quanto da Europa e ganhou as duas. Tá? Isso é para o pessoal falar, ele é federal, bem mais ou menos. Não era. Ele era muito bom, eu vou comentar isso daí. O André José da Cruz Silva falou, o Charles Leclerc, bem lembrado, Charles Leclerc. Como é que eu pude esquecer do Charlinho? Tem tanto apreço pelo Charlinho, como pude esquecer dele. Tem toda razão. O Thiago Santiago, Calum Ilott, também mais um, é que eu não quis falar dele, que agora ele vai disputar mais um ano, mas sim, Calum Ilott, com certeza. Mas olha, tá vendo? Olha quantos pilotos nós estamos falando, né? E o detalhe assim, ele ganhou a Fórmula Renault Itália e Europa no ano 2000 e estava sem carro para o ano que vem. E ele não tinha patrocínio nem dinheiro para poder correr atrás de alguma coisa. Provavelmente ele teria que voltar ao Brasil depois disso, tá? Muito provavelmente ele teria que voltar para o Brasil depois disso. E aí aconteceu uma coisa que eu até conversei com o André Dueck esses dias pedindo uma informação aqui todo. E ele falou para mim assim que o então empresário dele, o Riccardo Tedeschi, ele tinha muitos contatos na Itália. E esses contatos acabaram levando ao que viria a ser essa entrevista que levaria ao Felipe Massa para começar esse programa, entendeu? Então foi um trabalho do empresário dele que o levou à Ferrari. Inclusive ele seria empresário do Felipe até 2006, que aí seria trocado por Nicolas Todt. Tá? Então aqui já é uma informação que eu não sabia, deixar aqui um agradecimento ao André Dueck pela informação. Ele sempre muito solícito, um cara muito gente boa, ajudou bastante nessa informação aí. Aí, até continuar antes, aí eu vou ler um comentário aqui, o Balsa me enchendo o saco só pra variar. Quem esquece o Charlinho? Pois é, eu esqueci o Charlinho, como é que pode, né? O Helder Afonso, boa noite a todos, sobre o que é o nosso papo hoje. Tô falando do filme Heroes, tá? Que a Motorsport TV fez, e eu tive a oportunidade de ver, e eu tô comentando dados que foram falados nesse filme, tá? É um spoiler, mas não é bem um spoiler, tá? Comentando coisas legais que eles trouxeram que nunca tinham sido faladas antes. Como é um filme bem difícil de ver para quem é brasileiro e não quer pagar uma pequena fortuna só para ver o filme, então eu tô trazendo aqui informações em primeira mão, tá? O Thiago Santiago falou que Enzo Fittipaldi está no programa da Ferrari também. Bem lembrado, Thiago. Pô, tá vendo? Eu não fiz essa parte de dever de casa, né? Obrigado aí, informações de todos vocês aí, tá? Valeu mesmo. E aí depois o Felipe fala muito de uma coisa que ele enalteceu bastante depois do acidente dele e que é bem verdade, e eu meio que já sabia disso. A influência do Schumacher para com ele. Eu meio que não escondo de ninguém que eu tenho minhas ressalvas com outra pessoa, Michael Schumacher. Mas eu não posso negar que ele era um ótimo piloto. E é fato que o Felipe Massa foi abraçado por ele. E uma coisa que o Schumacher fez com ele, que é mais importante, é a história do... É mais ou menos aquele lema da Pirelli. Potência não é nada sem controle. Pois é, não adianta nada ser rápido se você não tem controle sobre o que você faz.
Eu gosto de dar, para explicar isso, um exemplo relativo a pilotos como Sérgio Pérez, Takuma Sato e o Kamui Kobayashi. São os três que me vêm à mente no momento. Eles são pilotos rápidos. Só que no começo da carreira deles, eles eram muito inconsequentes. O Felipe Massa não era diferente. Tanto que em 2002 ele fez até com um campeonato honesto com uma Sauber que só tinha motor e não tinha carro. E no ano seguinte ele estava sem carro porque o Peter Sauber não quis manter ele. Por quê? Porque o Felipe quebrava muito. O Felipe era muito inconsequente. Ele era um cara que era muito rápido, mas que era exageradamente rápido. Então com isso você acabava se colocando em situações de acidente, acabava se colocando em situações que acabava com o equipamento, acabava rápido. E essa é a parte de você ter controle. Você pode ser rápido e sabendo se controlar na pista, sabendo controlar o equipamento, conservar o equipamento. Era isso que faltava ao Felipe. Tanto que a Ferrari forçou ele voltar em 2004 para a Sauber. O Peter Sauber meio que a contragosto acabou aceitando e ele acabou andando bem. Acabou ficando lá em 10º, 11º, 12º lugar. Tem até que colocado. Ele foi 11º, 13º em 2002, 12º em 2004 e 13º em 2005. Mas ele fez resultados consistentes. Se você olhar, por exemplo, o número de abandonos que ele teve em 2002 para comprar em 2004 e 2005 foi bem menos da metade em cada ano, em 2004 e 2005. Por quê? Ele passou a ter esse controle. E o Schumacher foi meio que ensinando isso dentro da Ferrari. Tá? Foi a grande sacada, a grande importância que o Felipe Massa teve em relativo ao Schumacher. E aí entra o que nós vamos ter relativo aos próximos anos de Felipe Massa, que é um ponto que eu vou comentar aqui. O Balsa falando aqui que Takuma eu discordo. Olha, cara, coloca em perspectiva o Balsa aqui, vê o quanto o Takuma melhorou nos tempos de Super Aguri, o quanto o Takuma melhorou dentro da Indy. Ele ainda é um pouquinho inconsequente, mas ele amadureceu pra caramba, né? E isso faz parte, esse é um processo de amadurecimento que o Takuma fez e que o Felipe passou por algo bem parecido. 2006 foi um ano muito promissor, onde ele ganhou corridas, chegou a ser terceiro lugar, ganhou no Brasil, ganhou na Turquia, ganhou 2 vitórias, mas muitos pódios, chegou a ser terceiro colocado no campeonato em 2006. 2007 ele foi 4º lugar, mas foi a primeira vez que ele disputou o campeonato até o fim. Quem não lembra, ele disputou o campeonato até a China, mas aí ele não foi suficiente para ele, não tinha pontos suficientes para continuar alcançando os outros, e com isso ele acabou no Brasil sendo apenas figurando, mas ele disputou o campeonato com Kimi Raikkonen, que era seu companheiro, contra Fernando Alonso e contra Lewis Hamilton até o fim, tá? Isso é muito importante ser mencionado. Em 2008, o famoso campeonato que não tenho que discordar, foi o melhor do ano, foi eleito o melhor do ano por muitos veículos especializados, e foi aquele campeonato que foi até os últimos 30 segundos, né, que é inesquecível, né? Em 2009, apesar do ostracismo que ele ficou, porque em 2009 tanto a McLaren quanto a Ferrari sofreram com a mudança de regulamento, ele continuou sendo muito rápido. E ele estava botando meio segundo por volta em cima do Raikkonen, sabe? Desculpa. Ele estava botando meio segundo em cima do Raikkonen. Até o acidente, que veio até acabar, na minha opinião, meio que acabou. Não acabou com a carreira dele, mas ele acabou vivendo dessa fama que ele fez, esses 3 anos e meio muito bem sucedidos, depois, né? E acabou ficando muitos anos na Fórmula 1, mas acabou não trazendo nenhum resultado, tanto que nunca mais ganhou corrida. Teve alguns pódios, não podia fazer um milagre também com aquela Williams, mas de qualquer forma, era claro que ele perdeu desempenho desde o acidente, isso é lógico. E ele comenta um pouco sobre o acidente, sobre a maneira como ficou, a preocupação dele, principalmente, uma coisa que eu senti é que o Felipe também teve aquela coisa dele ter... a mulher tá grávida do filho, entendeu? Tava para nascer a criança e ele quase morreu. Você coloca essas coisas em perspectiva, aí você começa a pensar, pô, minha família, né? E isso é aquela coisa, é o que dá uma trava na mente, que é aquele 1/10 de segundo que você precisa para ganhar uma posição e você não tem, porque tem aquela trava mental, sabe?
Ele conta muito disso, tá? Inclusive, o Tom Christensen passou algo parecido na batida da DTM, mas acho que não foi tão sério, então ele conseguiu voltar disso. A única realmente que não teve um acidente muito perigoso foi a Michelle Mouton, mas ela conta de acidentes que ela teve. O Mika Hakkinen, até hoje eu confundo, né? Imagina o Galvão. O Mika Hakkinen, naquela batida que ele teve na Austrália em 2005, que ele bateu nos treinos livres da sexta-feira a 170 por hora, ele bateu o carro de frente e de lado. Ele bateu assim, assim e assim. E nisso ele teve, o cinto arrebentou, ele bateu de cara com o volante, além da batida lateral. Ele teve problemas cervicais e perda de parte da arcada dentária, que ele teve que refazer, tá? Foi um acidente bem feio que ele sofreu e pouca gente sabe disso, porque pouca gente falou disso. Inclusive a Globo ela falou muito pouco disso na cobertura. Eu que fiquei sabendo depois que a coisa foi bem feia, tá? Graças a Deus ele acabou não comprometendo o desempenho do Mika Hakkinen, que viria a ser campeão anos depois. Mas ele foi um trauminha que ele passou, foi uma coisa bem feia. E ele conta que talvez o Hans poderia ter causado menos danos a ele. Ele conta, isso é um dos vários artifícios automotivos que a segurança que a categoria, as categorias do mundo foram começando a colocar, e ele mencionou isso aí. O Hélder Afonso, o Piquet passou por isso em 87. Bem lembrado, o Piquet passou por isso naquela batida na Tamburello. É bem verdade também. Ele teve dois, né? Teve na Tamburello e teve na Indianápolis, né? Acho que Indianápolis foi tipo oficializar que ele só não podia mais correr em alto nível, porque é outro trauma que ele ganha. Ele realmente em 87 ele não teve um desempenho que se esperava dele, né? Acabou ganhando o título mais nos erros do Mansell, e mais também na pressão psicológica que ele colocou no Mansell. Não podemos tirar jamais esse mérito do Piquet, mas essa pressão psicológica no Mansell e os erros que ele causou por essa pressão psicológica foram os maiores fatores que o fizeram ser campeão naquele ano, né? Ainda mais para compensar o que aconteceu em 86, que os dois acabaram se engalfinhando, e quem levou o título foi o Prost com um carro mais fraco, né? Pois é, mas bem, essa é uma coisa bem verdade aí. Como estão hoje eles? A Michelle hoje, ela é presidente da Comissão de Mulheres no Automobilismo. Todo esse trabalho, o W Series, incentiva a meninas como Tatiana Calderon, Sofia Flores, a entrarem em categorias como Fórmula 3, Fórmula 2, tem o dedo e a mão de Michelle Mouton. Isso é muito importante a gente mencionar, tá? O Felipe Massa é presidente da FIA Karting. E todos os campeonatos de kart da chancela FIA passam pela mão e aval dele. Inclusive o nosso nacional, o cartório de Birigui, que inclusive teve toda a mão e aprovação, vamos dizer também, verificação, chancela do Felipe Massa. Ele foi como é que é? Nossa, me sumiu o termo agora. Alguém que deu pitaco, que deu aquele jeitão para que o cartódromo funcionasse. Consultor, eu sou consultor, esqueci. Nossa, ele foi um consultor para aquele cartódromo. Então, o trabalho que está fazendo na FIA Karting é bem legal, ele está expandindo o Mundial. Mesmo no ano de pandemia, teve Mundial, hein? Nunca se esqueça disso, isso é muito legal mencionar. Então, a gente tem que... o Felipe Massa tem os defeitos dele, mas a gente tem que levantar, principalmente a franqueza que ele fala, que ele é sempre sincero, e também o fato dele fazer sempre um bom trabalho. Ele é um bom administrador, ele é um bom cara político. Ele está tendo essa coisa bem legal. E isso também continua pilotando hoje na Stock Car, né? Correu de Fórmula E, não deu muito certo, mas está aí, né? Voltando na Stock Car, voltando aí para o Brasil, para o país dele, né? Isso é algo bem legal. O Mika Hakkinen hoje ele é um pai de família de 5 filhos. Ele teve 2 com a antiga esposa, agora tem mais 3. Ele realmente largou as corridas. Em 2001 ele sentiu que ele já não era mais aquilo. No meio da temporada já meio que já não estava muito na pegada de continuar. Então em 2001 ele encerrou a carreira, não era mais para ele. Já conseguiu o que ele queria, que era ser campeão, foi bicampeão mundial. Então ele já falou, não, chega, não é para mim. Foi para casa, foi ser pai de família. E ele também... ainda que é um trabalho
menor, mas é o trabalho que ele pode fazer de casa ou de vez em quando ele vai trabalhar. Ele é embaixador da McLaren, mundial da McLaren, da Mercedes-Benz e do Banco UBS. Tá? Ele tem essa imagem de um piloto bem sucedido, um cara legal, um cara de família. E ele tem essas três imagens de embaixador que ele mantém até hoje. Ele aparece, inclusive vem pro Brasil. De vez em quando até ele se enfia numa Johnny Walker, de vez em quando também, embaixador Johnny Walker. Agora que eu lembrei, não tá aqui na minha cola, mas da Johnny Walker também, tá? Ele também veio fazer uns trabalhos a respeito. E o Tom Christensen, ele, inclusive no filme mostram isso, ele com poucos anos de idade, no posto onde o pai trabalhava. O pai dele era frentista. O pai dele tinha um posto de gasolina, super humilde no interior da Dinamarca. Tom Christensen, filho de um frentista, foi nomeado Cavaleiro do Reino da Dinamarca. Sim, como Lewis Hamilton vai ser cavaleiro britânico, ele é Cavaleiro do Reino da Dinamarca, graças às suas conquistas e ao quanto elevou o nome do país ao automobilismo. E hoje, além de tudo, embaixador da Audi. Continua fazendo eventos da Audi, continua aparecendo bastante nas 24 horas de Le Mans, promovendo a empresa, promovendo o nome. Esse é um daqueles caras que chama, quando você olha para ele, você lembra da Audi. Tantos anos que ele andou pilotando por lá também, né, gente? Então isso levanta esse nome. O Helder Afonso falando aqui, na Indy ele teve sequelas dos pés e não conseguiu mais pilotar. Pelo contrário, Helder, ele correu em 93, tá? Só que em 93 ele não foi bem, tá? E isso acabou meio que fechando as portas para ele. Ele realmente viu que não era para ele. Eu vi em 93 que ele não tava com a mesma gana de 92. Não tava. Ele foi em 93 para dizer, eu tenho que tentar, para dizer que tentei, mas você já não via aquele sangue nos olhos que o piloto tem. Entendeu? É a mesma coisa. Thiago Santiago, McLaren mais Mercedes igual a Mika Hakkinen, né? É difícil não ligar, né? Eu concordo. Inclusive agora a McLaren voltando a ser Mercedes. E aí, cadê o Mika aparecendo, né? É verdade, Thiago. Você tem toda a razão. Deveria aparecer. Bom, é isso, gente. A live de hoje era para comentar desse filme, comentar esses detalhes interessantes. Se vocês tiverem a oportunidade de verem, vejam, tá? Vai ter em inglês, né? É bem legal o filme, é uma pegada contar histórias. Para quem gosta de automobilismo, eu fico os olhos assim arregalados, vendo Rush, vendo Ford vs Ferrari, Dias de Trovão. Então, vendo Heroes eu também fiquei da mesma forma. Então, para quem gosta, fica a minha sugestão. Muito bom esse filme, recomendo altissimamente. É difícil, eu sei que motorsport só lá na Inglaterra é caro. Tá? Quem sabe eles não façam alguma coisa pro Brasil em breve, fique num preço mais acessível. Aí se tiver oportunidade, fica a minha sugestão a vocês. Assistam esse filme, que ele é muito legal, tá bom? Bom, é isso. Quem falou aqui? O Thiago, você já falou que viu o Ford vs Ferrari da Netflix esses dias. Sim, eu recomendei nas 24 horas de Le Mans o documentário Ford vs Ferrari, que conta realmente a história, não é só aquela coisa de Carroll Shelby com Matt Damon e Christian Bale como Ken Miles. Não, é mais completo. Ele conta a história da primeira corrida que entra no foco do filme, e conta depois o que aconteceu depois. Tem história de AJ Foyt, né? Tem história de AJ Foyt, Dan Gurney. Tem muita coisa legal, essa história do Ford vs Ferrari, essa história do Ford GT40, como que a Ford desenvolveu. Cara, é muito conteúdo, é muito legal. Dá um episódio 3, 4 episódios desse documentário. Eu recomendo altissimamente também. É uma história muito legal e assim, muito instrutiva. Conta muitas das coisas que vocês veem sendo faladas nas corridas das 24 horas de Le Mans, tá bom? É isso, gente. Deixa aqui o meu grande abraço. E antes bem lembrado, uma coisa eu queria comentar com vocês. Eu vou fazer outras lives com outros conteúdos. Já tenho aqui umas coisas legais separadas pra gente fazer conteúdo, pra gente fazer outras lives como essa. Mas também eu vou estar fazendo, a partir dessa semana, 2 vezes por semana eu vou estar fazendo lives, pílulas em forma de lives. Como assim? Pílulas. Programinhas pequenos, 5, 6 minutos, falando da história do automóvel.
desde o começo, passando pelo começo das corridas, passando por Fordismo, vai entrar gente, Ferdinand Porsche, vou contar a história do automóvel no Brasil, eletrônica embarcada, futuro do automóvel, tudo, desde o começo, desde lá no século 17, sim, no século 17, até o futuro. Toda a história do automóvel eu vou fazer ele em pequenas pílulas, ok? E eu vou estar fazendo aqui, trazendo para vocês, tanto aqui no... eu decidi não ia fazer no Racing Live, mas vou fazer no Racing Live também, tá? Para vocês verem. Vai ser um conteúdo muito legal que eu estou preparando para vocês. Vai ser 2 vezes por semana, provavelmente terça e quinta, tá? Você vai fazer qualquer hora, porque o importante é ser gravado, tá? Mas as lives eu vou estar mantendo sempre nesse horário de 7h30 da noite, tá bom? Aí eu vou estar falando das lives mais pra frente, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência, foi bem legal que tá falando com vocês. Se cuidem, feliz ano novo e até a próxima. Tchau, gente!